Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal. 13 de maio, uma data significativa para o Brasil e também para a Igreja Católica. Sob o ponto de vista da história do Brasil, 13 de maio é a data em que foi assinada na nossa história, no século XIX, na época do Império, a chamada Lei Áurea. A Lei Áurea extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil. É a chamada Lei da Abolição da Escravidão, assinada pela princesa Isabel, a herdeira do trono do Império, no dia 13 de maio de 1888. É, portanto, uma data histórica que marca oficialmente, sob o ponto de vista jurídico legal, o fim da escravidão. A lei que coíbe, que extingue, acaba com a escravidão no Brasil. Essa lei é considerada historicamente o ápice, o coroamento do chamado movimento abolicionista, que foi um movimento que empolgou a classe média urbana no Brasil, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife e também Maceió. Este movimento era um movimento que lutava pela extinção da escravidão, a abolição da escravatura no Brasil. Ao longo desta luta, que começou a ser travada no segundo reinado, na época do governo de Dom Pedro II, o movimento, na verdade, se intensificou depois da Guerra do Paraguai, a partir de 1870 em diante. Porém, já em 1850 foi promulgada a primeira lei, chamada Lei Abolicionista contra a escravidão no Brasil, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, assinada neste ano de 1850. Entra em vigor a partir de 1850. Como eu acabei de falar, essa lei aboliu o tráfico negreiro, extinguiu o comércio de escravos negros da África para o Brasil. Portanto, é a lei da extinção do tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz tem esse nome porque foi assinada pelo primeiro-ministro, chefe do gabinete do governo, o ministro Eusébio de Queiroz. Em 1850, portanto, ocorre a extinção do tráfico negreiro no Brasil. A partir de 1870, depois da Guerra do Paraguai, o movimento pela abolição da escravidão se intensificou no Brasil. Então, este movimento tinha diversos líderes pelo Brasil afora. Em nível nacional, os grandes líderes do movimento abolicionista, a partir de 1870, foram Joaquim Nabuco, um intelectual pernambucano, Abílio César Borges e alguns elementos também da comunidade negra que conseguiram a sua liberdade, a sua alforria e estudaram, se tornaram profissionais liberais. Entre eles, André Rebouças, que era engenheiro, Luiz Gama, que era advogado e jornalista, e José do Patrocínio, que era jornalista e teve um papel decisivo junto à princesa Isabel devido à sua amizade com a família imperial brasileira, principalmente com a herdeira do trono do império, a princesa Isabel. Portanto, existia, em nível nacional, um movimento que lutava em prol
da abolição da escravidão, o fim da escravidão no Brasil. Então, a partir de 1870, começaram a tramitar no Congresso Nacional propostas de leis que vinham desse movimento para gradativamente ir acabando, extinguindo a escravidão no Brasil. A primeira lei abolicionista desse movimento, dos abolicionistas brasileiros, foi aprovada no Congresso em 1871. É a chamada Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871. A segunda lei abolicionista foi a Lei dos Sexagenários, proposta e assinada pelo ministro Saraiva de Cotegipe, por isso que é também conhecida como a Lei Saraiva de Cotegipe, foi promulgada pelo Congresso, aprovada em 1885. E, finalmente, a famosa Lei Áurea, que foi aprovada no Congresso e assinada pela Princesa Isabel, regente do trono do Império, em 13 de maio de 1888. Então, o 13 de maio de 1888 é uma data histórica e significativa para o Brasil. É a data em que oficialmente foi extinta, abolida a escravidão negra em nosso país. Porém, essa data não é muito comemorada, nem o movimento abolicionista é muito celebrado pelo povo negro brasileiro. Por quê? Porque essas leis acabaram ficando apenas no papel e se revelando leis inócuas, sem sentido e vazias. Por quê? Porque necessitavam de um complemento, de uma complementação jurídica. Por exemplo, a Lei do Ventre Livre, que considerava as crianças nascidas de escravos como livres, libertas. Mas iam fazer o que essas crianças? Essas crianças eram livres, iam ser jogadas? Então, a Lei do Ventre Livre precisaria de complemento. Por exemplo, não era dada educação a essas crianças, escolas, creches, nada. Então, é uma lei que acaba gerando um problema social gravíssimo de menores abandonados, menores negros abandonados. Tá? A mesma coisa se diga da Lei dos Sexagenários, que gera um problema gravíssimo, né, de velhice desamparada, de velhice abandonada, porque depois dos 60 anos, os escravos eram considerados libertos. Mas fazer o que com essa liberdade? Eram escravos semi-analfabetos ou mesmo analfabetos, que não sabiam fazer outra coisa a não ser trabalhar no eito, na agricultura. Então, era necessária uma lei de terras no Brasil, de reforma fundiária, de reforma agrária, que distribuísse legalmente terras com esses escravos que estavam sendo libertos. Os velhos, as crianças. A mesma coisa a Lei Áurea. Declarou extinta a escravidão no Brasil e ponto final. Fazer o que com essa liberdade? Liberdade sem terra, liberdade sem teto, liberdade sem emprego, liberdade sem educação, liberdade sem direitos, sem comida. A liberdade da fome e da barriga vazia, a liberdade do desemprego. Isso não é liberdade. Então, a Lei Áurea carecia de leis complementares, como, por exemplo, uma lei que concedesse terras aos ex-escravos para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem produzir, gerar a sua sobrevivência, para que eles educassem seus filhos, constituíssem suas famílias. Então, essas leis abolicionistas acabaram se tornando leis inócuas, vazias, sem sentido. Por essa razão, o movimento dos povos afrodescendentes, os povos negros, preferem celebrar como uma data significativa o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, porque é o dia da morte do grande líder negro
Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um líder da luta, da resistência contra a escravidão, que morreu lutando pela liberdade. Por isso, o povo afrodescendente das comunidades negras prefere celebrar o 20 de novembro, prefere celebrar Zumbi dos Palmares, que morreu lutando pela dignidade e pela liberdade do povo afrodescendente, do povo negro. Então, apesar de a Lei Áurea extinguir a escravidão, ela é uma lei que foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, que acabou se revelando inócua. Neste dia, 13 de maio, também é uma data significativa sob o ponto de vista religioso cristão, sobretudo para o cristianismo católico. A Igreja Católica celebra neste dia 13 de maio Nossa Senhora de Fátima. Fátima é uma aldeia, uma cidade lá de Portugal. Foi lá em Fátima, no dia 13 de maio de 1917, que apareceu pela primeira vez, e depois numa série de várias aparições, a Virgem Maria, considerada a Virgem de Fátima. Então, o dia 13 de maio é o dia em que se celebra Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos lá em Fátima, 3 crianças que trabalhavam, que cuidavam dos rebanhos de seus pais, de seus parentes. Então, essas crianças, Lúcia, Jacinta, Francisco, foram os chamados santos videntes de Fátima. Esses videntes de Fátima vislumbraram com seus próprios olhos inocentes de criança a Virgem Maria, a Mãe de Deus que lhes apareceu. E a mensagem de Fátima, que começa com suas aparições em 13 de maio e segue as aparições até o dia 13 de outubro do ano de 1917, essas aparições trazem uma mensagem perfeitamente compatível com a mensagem evangélica, a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Qual é a mensagem de Fátima que Nossa Senhora traz para aquelas crianças? É a mensagem da oração, a mensagem da penitência, a mensagem da conversão. Oração, penitência, conversão. Vejam, é o início da pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Jesus inicia o seu programa de vida apostólica pregando a oração, a penitência e a conversão, o arrependimento dos pecados, das faltas para obter o perdão. Então, é uma mensagem perfeitamente compatível com a mensagem do Evangelho. Por isso que a Igreja, o magistério supremo da Igreja, a hierarquia suprema da Igreja, a partir mesmo de Roma, da Santa Sé, do Santo Padre, reconheceu naquela mensagem de Fátima uma mensagem perfeitamente compatível com a mensagem do Evangelho. E aceitou o culto de veneração à Virgem de Fátima. Portanto, dia 13 de maio é o dia em que os cristãos católicos, a Igreja Católica, celebra Nossa Senhora de Fátima. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o seu like e divulguem. Divulguem para seus familiares, amigos e conhecidos, a fim de que mais gente possa ter acesso e conhecimento da nossa história. Conheça essa belíssima história. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo, uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.